meus amores, olha, eu vou fazer um breve resumo da nossa independência do Brasil, até chegar o dia do independência ou morte. Ó, desde que o Brasil foi descoberto em 1500 por Cabral, o Brasil passou a ser uma colônia. Aí em 1808, o rei de Portugal, fugindo das tropas napoleônicas, né, veio para cá com toda a família e os nobres, alguns nobres. Então, quando eles chegaram aqui, expulsaram as pessoas das suas casas e as famílias, né, que vieram com ele, foram para essas casas. Então, eles ficaram aqui, ó. Aí, em 1821, ele resolveu voltar para lá. Porque já tinha como voltar, né? Não ia mais ter o perigo de ser morto com a família. Aí, ele voltou para lá, deixando aqui no Brasil o filho dele, D. Pedro I, como príncipe regente, para administrar. Só que depois eles ficaram insistindo para D. Pedro voltar para lá, para Portugal, e também que o Brasil voltasse a ser uma colônia, uma simples colônia, né? Apenas uma colônia. E ele não aceitou as imposições, não aceitou as ordens. Aí o que foi que ele fez? Porque também ele estava sendo apoiado pelo povo brasileiro, de não querer, né, que voltasse a ser colônia, porque tudo que era tirado daqui era levado para Portugal, ó. Dinheiro, ouro, nossa madeira, né? Aí D. Pedro não aceitou, junto com o povo. Aí o que foi que ele fez? No dia 7 de setembro de 1822, ele estava lá em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, viu? Levantando a espada dele, dizendo assim, ó, independência ou morte. Ele proclamou a independência do Brasil. Aí, desde esse dia, que o Brasil não pertence mais a Portugal, né? O nosso país é um país livre. Ok? Gostaram aí do resumo? Então, meus amores, vamos estudar aqui na nossa revisão de história. Aí, começando na página 64, o bairro e o município. Nós temos aí uma imagem onde tem pessoas andando pela rua, indo para a escola, indo para o supermercado, para a biblioteca, indo para a banca de jornal, para jornal ou revista, né? Então, nós temos aí várias pessoas andando pela rua, porque a rua é pública, né? E muitas vezes, quando a gente sai assim na rua, eu pelo menos saio aqui na rua, eu falo com todo mundo, com a minha vizinhança. A rua é pública, né? E também falo com pessoas, porque como tem comércios e eu conheço, também falo com eles. Então a vizinhança, ela forma uma comunidade, que todos têm o mesmo interesse, no crescimento do bairro, né, do município. Se todo mundo trabalha, se todo mundo se preocupa em cuidar do bairro, vai ficar muito bonito, vai crescer e a comunidade cada vez vai se sentir bem, né? Aí aqui na página 66 está dizendo assim, ó, a vizinhança forma uma comunidade. Comunidade é um grupo social formado por pessoas que têm alguns interesses em comum. Por exemplo, quais são os interesses? Zelar, né? Zelar pela limpeza, pela segurança. Então a gente tem que zelar pela limpeza e segurança da rua, do bairro ou do condomínio.
Aí temos aqui outra imagem de pessoas muito alegres, passando um pelos outros e falando, né? A rua não é apenas o lugar que você mora, ou por onde você também passa todos os dias, né? Ela é um espaço onde se convive com os vizinhos e tem que se dar muito bem com os vizinhos, porque a gente convive mais com os vizinhos do que até com os parentes, muitas vezes. E todos eles circulam pelo mesmo lugar, né? Ou seja, a rua é um espaço de todos. Aí na página 67, diz assim, espaços de convivência. Aí nós temos, além da rua, nós temos o que, gente? As praças, né? Na sua vizinhança você convive não só com outros moradores da rua e do bairro, mas também com os profissionais que trabalham ali, como os carteiros. O carteiro sempre passa aqui e conhece a gente. Ele já diz, não tem carta para vocês, já conhece, né? Conhece as pessoas da casa. Aí tem também os feirantes, aqui também tem feirantes aqui perto, onde eu moro, não sei se é onde vocês moram, tem também. Vendedores, tem em todo canto, e muitos outros profissionais, né? Essa convivência acontece diariamente nas ruas, praças, parques, lojas, feiras e outros lugares. É muito bom conviver, assim, com as pessoas, conviver bem. Ah, mas meu vizinho, ele é chato. Eu passo por ele na rua, não falo com ele. Dê mesmo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, não deixe falar. O dia ele melhora, né? Então você tem que fazer também a sua parte. Vamos lá para a página 70. Os bairros. Tem bairros que são comerciais, tem bairros industriais e tem bairros que tem comércios e tem casas. Tem indústrias e tem casas. Os industriais mesmo são mais afastados. E tem bairros só com bastante residência, né? Quase não tem comércio. E indústria não tem de jeito nenhum, muitas vezes. Então diz assim, ó, os municípios estão divididos em diferentes bairros. Chamamos de bairro um conjunto de ruas ou cada uma das partes que constitui o município. Alguns bairros têm mais moradias, outros possuem mais estabelecimentos comerciais, outros indústrias. Outros ainda estão localizados no campo ou no litoral, longe do centro da cidade. Então nós temos aí o bairro da Liberdade, em São Paulo, bairro de Ponta Verde, em Maceió, temos o conjunto habitacional em Campo Verde, em Mato Grosso, e temos o bairro histórico de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Aí nós temos na página 71 a convivência nos bairros. Tem gente aqui no meu bairro que eu conheço há muito tempo. Então, a rua é um espaço onde convivemos com várias pessoas. Já disse isso aqui, né, antes. Mas existem outros espaços de convivência nos bairros. Por exemplo, aqui temos posto de saúde, parque, né? Tem hospitais, tem centros educativos, tem centros comunitários. Os espaços públicos são administrados por quem? Pelo governo do país, né? Do estado ou do município, por meio dos impostos. Então, a gente paga os impostos e temos esse retorno do governo, que nem sempre temos, né? E nós temos também, além de espaços públicos, nós temos os espaços privados, que os privados têm um dono, né? No público a gente não pode, a gente tem que cuidar, não pode quebrar, não pode sujar no público, né? E no privado também de jeito nenhum. Espaços privados e abertos ao público. Apesar de serem abertos à circulação de pessoas em geral, estabelecimentos como shopping centers e lojas não são espaços públicos. Eles são espaços privados, pois pertencem a pessoas ou empresas responsáveis por sua manutenção. Ainda assim, esses espaços devem garantir a segurança e a acessibilidade de todos os cidadãos. Tá vendo aí? Mesmo sendo um espaço onde muitas pessoas vão circular lá, né, nesse lugar,
eles são espaços privados, porque eles têm pessoas que são donas desses espaços ou empresas responsáveis pela manutenção. Mas eles também têm que garantir segurança, né? E acessibilidade a todos. Aí na página 72 tem o seu, o meu e o nosso. A responsabilidade pela administração dos bairros e pela manutenção dos espaços públicos é da prefeitura do município. Mas a conservação desses espaços também é responsabilidade de todos os moradores do bairro. Devemos cuidar desses espaços, utilizando-os de forma adequada e mantendo-os sempre limpos. Há várias atitudes que favorecem o cuidado e a conservação dos espaços públicos dos bairros, como descartar o lixo nos locais adequados, respeitar as regras de conservação de áreas verdes e entre outros. É também responsabilidade dos órgãos públicos garantir que todas as pessoas possam frequentar os espaços públicos, ou seja, que todos os locais sejam acessíveis e todas as pessoas, inclusive aquelas com algum tipo de limitação ou deficiência. Então, isso aí não pode faltar nos bairros, principalmente para as pessoas, né, que têm limitações, são deficientes, que ainda tem muito que melhorar nessa área, né? Então, meus amores, aqui no livro Macho Criança nós terminamos a nossa revisão. Peguem agora o livro Fortaleza e abram na página, História Fortaleza, e abram na página 60, o que é patrimônio. Olha, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa ou entidade. E o objeto de estudo da contabilidade abrange tudo aquilo que a pessoa tem, bens de direito, e tudo aquilo que a pessoa deve, obrigações, certo? Então, patrimônio é tudo o que tem valor afetivo. Aí nós temos exemplo de patrimônio cultural, que é o material também, como igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e etc. E temos também o patrimônio imaterial, que são os foguetes, as danças populares, as lendas, a culinária e etc. Olha só, vamos aqui na página 60. Diz assim: você sabe o que é patrimônio? Pense um pouco para responder a tal questionamento. Com certeza você possui brinquedos, coleções de revistas e outros objetos que são importantes para você. Isso faz parte do seu patrimônio. Na verdade, as coisas criadas pela natureza, como os rios, as dunas, os manguezais, da nossa cidade, fazem parte do nosso patrimônio, assim como as coisas produzidas pelo homem, como as casas, as igrejas e os prédios. Então, nós temos os patrimônios produzidos pelo homem e os patrimônios naturais. Então, desse modo, patrimônio é tudo que tem valor afetivo, né? Cultural ou econômico, e é deixado como herança de uma geração a outra. O patrimônio pode ainda ser considerado um bem da humanidade, devido à sua importância, por causa da memória, né? Muitas vezes é usufruído por um pequeno número de pessoas, mas não deixa de ter pessoas para visitar, para estar vendo, né? Visitando os lugares históricos. Então, os patrimônios da humanidade devem ser conservados, protegidos e preservados, por respeito à memória coletiva, à natureza, à história, aos objetos e aos homens que produzem esses objetos enquanto bens culturais. Aqui em Fortaleza nós temos vários patrimônios culturais. Um deles, muito conhecido, é o Centro Dragão do Mar, né? Fica na rua Dragão do Mar, 81, na Praia de Iracema. Aí na
página 64, pergunta assim, como se formou o patrimônio de Fortaleza. Então, Fortaleza foi crescendo, né? Vocês já viram nessa parte que eu falei, foi ficando rico na questão de patrimônios históricos, com um acervo arquitetônico muito bem diversificado. E aí foi a partir do século XIX, a cidade teve um crescimento assim, né? Urbano, econômico, bem significativo. E começaram a serem construídas as construções patrimoniais, que vieram com fortes influências da França. A Belle Époque, né? Significa belos tempos. Então, o símbolo máximo da Belle Époque aqui em Fortaleza foi a fundação do Teatro José de Alencar em 1910, que é considerado um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos, né, do nosso país. O teatro é muito lindo. E também teve outras construções arquitetônicas em outras cidades, outros municípios, para o turismo, né, as pessoas irem lá. Foram construídas em Sobral, Icó, Aquiraz, Aracati e Viçosa do Ceará. Aí em Fortaleza, o órgão responsável pelo tombamento do nosso patrimônio é o Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. O prédio do IPAM está situado na Praça José de Alencar, ao lado do teatro de mesmo nome, né? Então, olha, o tombamento, ele vai cuidar, né? Vai revitalizar, ele vai ser cuidado, ele vai ser tombado, porque ali não pode ser destruído, não pode ser vendido, é protegido pelo governo. Quem pode tombar? O governo federal, o governo estadual e o municipal. E temos aqui, ó, falando do escritor José de Alencar, que foi um romancista cearense que nasceu em Messejana no dia 1º de maio de 1829. Escreveu romances indianistas famosos como Iracema, o Guarani e o Birajara. E a casa onde ele nasceu, onde o romancista José de Alencar nasceu, está localizada lá em Messejana, que é um patrimônio histórico, né, cultural de nossa cidade, mantida pela Universidade Federal do Ceará e o governo federal. E tombada pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. A casa ainda preserva sua estrutura simples e original da época em que o ilustre escritor cearense morava lá, né? Aqui na página 67 está dizendo assim, que não podemos esquecer de preservar o patrimônio, né? É uma responsabilidade de todos, não é só do governo. A gente tem que cuidar, a cidade fica bonita, fica conservada. Pessoas que vão nascer, né, ainda vão ver esse patrimônio. Por isso não suje, não piche ou deprede, quase que não sai, os prédios e os monumentos, certo? Vamos cuidar, né? O governo também precisa fazer uma revitalização. Não só os prédios e as praças devem ser cuidados, mas também a sua escola, os ônibus, as quadras esportivas e todos os espaços de lazer e cultura de nossa cidade. Aí nós temos aqui dizendo que tem vários prédios em Fortaleza que são tombados pelo Estado, né? Aí vocês vão ler aí esses prédios, são tombados pela a prefeitura, o governo federal também estadual, né? Então, meus amores, vocês estudem, o trabalho avaliativo também tem 10 questões, e vocês vão responder essas 10 questões, tá fácil, vão tirar 10, com certeza, vão deixar lá no 21 Educar, Colégio 21 Educar Sede 2, no dia 17/9, entre 8 horas e meio-dia. Tá certo? Deus abençoe vocês. Tchau.